Por exemplo, Maurício, só para que o nosso telespectador entenda, a Santa Marina, por exemplo, que é uma indústria de vidro, ela produz lá um pote que pode armazenar maionese, goiabada e uma série de outros produtos, né? O que vai diferenciar a maionese da goiabada? Um rótulo. Exato. Que será retirado com o tempo, ele vai desaparecer, né? A pergunta é, a hora que esse pote não tiver mais uso e ficar inservível, ele tem que ser reciclado pela lógica da logística reversa. A responsabilidade será de quem? Do fabricante da goiabada, que utiliza esse pote, do fabricante da maionese, que utiliza esse pote, o da Santa Marina ou outras empresas que produziram esse vidro. Quem vai dizer como é que isso vai funcionar? A legislação ela diz o seguinte, a responsabilidade é compartilhada. Agora, na prática, quando você vê uma embalagem jogada no Rio Atibaia, é muito mais fácil você identificar quem produziu do que quem jogou. Então, a responsabilidade, em última instância, cai na indústria. Então, é interesse dele criar um sistema de coleta, criar um sistema de captação dessas embalagens para não incorrer numa infração da lei. Então, a política também cita e sugere a participação dos municípios, dos estados e até da federação, através de planos de gerenciamento de resíduos nessa logística. Isso tudo, claro, como dizendo, será melhor detalhado agora na regulamentação da lei, que nós estamos aguardando aí, onde vão ser colocadas as infrações, vão ser colocados os prazos de implantação, mas o sentido amplo está claro, né? Só para finalizar, outro conceito muito importante também colocado na legislação, na nova legislação, e que eu também compartilho inteiramente, houve uma diferenciação do que é resíduo e do que é rejeito. Eu vou explicar. Diz o seguinte, o que nós geramos em casa, o que o comerciante gera no comércio, o que a indústria gera na sua atividade comercial, é resíduo. Esse resíduo, obrigatoriamente, deverá passar por um processo de beneficiamento, ou tratamento, ou reutilização, e só aquele material restante que não tiver utilização é considerado rejeito. Só esse material poderá ser encaminhado para a destinação final adequada. Ou seja, o aterro sanitário, que é a única forma hoje que a lei propõe como aceitável para tratamento, só poderá receber como lixo aquele material produto de um beneficiamento. Exato, é o tal do rejeito. O tal do Esse rejeito. material é dado nome de rejeito. A legislação também aborda a questão da recuperação energética através da queima e incineração de resíduos. Só que o enquadra como um sistema de tratamento e não de destinação final. Por quê? Porque ao final da Porque esse processo também vai gerar um rejeito. Vai gerar um pouco de cinza, alguma coisa, que é o rejeito. Então, esse é um segundo conceito que, junto com o conceito da logística reversa, o conceito de diferenciação de resíduo e rejeito, que eu coloco aqui como sendo bastante interessante dentro dessa nova legislação. Só para um dado a mais, que essa diferenciação estimula, como nós já dissemos aqui, a questão da reciclagem. É lógico que esse é o direcionamento que a lei dá preferencial para o reaproveitamento, para o tratamento do resíduo. Antes de você queimar, você tem que reutilizar, você tem que reciclar. E isso coloca também dentro do processo, como um dos participantes aí do processo, as cooperativas, os catadores de resíduos, que agora eles têm uma legislação, eles têm um estímulo dentro da legislação para poder também atuar. Perfeito. Eu queria, nesse sentido, né, que o Maurício colocou, a questão do beneficiamento, passar a bola agora para o professor Maciel. Porque, na verdade, nós temos um resíduo, né, muito utilizado dentro das residências, né, que é
o chamado óleo de cozinha ou óleo de fritura. Aquele óleo que é utilizado 1, 2, 3 vezes, enfim, e que fica inservível, né? E a destinação usual deste óleo é o esgoto, né? As pessoas, de uma forma geral, costumam jogar isso no ralo da pia e isso vai, então, ou na melhor das situações para uma estação de tratamento de esgoto, né? Mas como no Brasil a grande maioria, né, mais de 70% dos municípios não tem tratamento de esgoto, esse resíduo vai parar nos cursos d'água, né, nos mananciais. Eu ouvi uma notícia, eu queria que o professor Maciel falasse sobre isso, que 1 litro de óleo de cozinha usado, um óleo de fritura, 1 litro de óleo é capaz de contaminar 1 milhão de litros d'água. É verdade isso, professor? Sim, esse é um dado que é conhecido aí na literatura. Esse é um problema bastante grande aí hoje e dentro do tema de hoje, nós estamos discutindo aí os desafios da metrópole. A gente, ao tratar de óleos residuais de fritura, nós precisamos estabelecer o seguinte: são 2 produtos distintos, são os óleos e gorduras residuais. Primeira coisa que precisa é a diferenciação do óleo residual de fritura do óleo residual lubrificante de motores, que já foi colocado aqui pelo engenheiro Maurício, que ele é um segmento, e por ser um segmento bastante definido, ele é muito mais simples de ter essa reciclagem, essa coleta. Então, a gente verifica quem vai dispor desse óleo. Cada proprietário de um veículo de motor de combustão interna que vai fazer sua troca ou numa oficina, uma troca de óleo, e esses lugares são poucos. Praticamente, a mesma coisa pode acontecer com o óleo de cozinha. Então, o óleo de cozinha, ele é gerado tanto pela dona de casa, como ele também é gerado em maior quantidade nos restaurantes, bares e similares. Cozinhas industriais. E cozinhas industriais. Que para esses casos é possível uma logística bastante simplificada e uma adequação aí da lei para que seja feita essa coleta. A outra coleta, vamos dizer de porta em porta, nós já fizemos algumas experiências e a dona de casa ela é muito receptiva a isso. Então a gente fez panfletos orientando a dona de casa a colocar numa garrafa PET e levar até os postos, aí, pontos de coleta. Sim. E isso foi um sucesso. Então a gente consegue fazer isso. Olha, só interrompendo um minutinho, professor. Esses postos de coleta que o senhor se refere são os mesmos postos que o Marcelo se referiu? Pode até ser. Pode. Os ecopontos, inclusive os ecopontos que eu observei, inclusive aqui em Campinas, ele já tem a previsão de estar ali separado com esse óleo. Nós já temos bombonas, já tem as bombonas, aguardando isso já. Exatamente. E em Campinas hoje existe uma coleta desse óleo vegetal, que a gente chama, né? Nos grandes restaurantes, ele é cadastrado e a prefeitura ela passa, e recolhe, deixa uma bombona vazia e leva cheia. Nas residências, a orientação é o que o professor falou, a dona de casa armazenar numa garrafa PET 2 litros, que é um volume menor. Quando tiver uma quantidade, se ela tiver uma quantidade razoável em 2 meses, 1 mês, se ela conseguir produzir bastante de material, basta ela ligar num 56 ou no departamento, que a gente também vai buscar até a casa dela. Ou ela vai dispor nas regionais, no ecoponto, nos pontos verdes. Então Campinas, esse ano agora aumentou muito. O ano passado tivemos um aumento grande na evolução disso aí, que foi
aumentamos 50% em um ano essa coleta. Então quer dizer Isso que é- a isso população é vem... significativo, Sim, né? não tenha dúvida. Agora, eu queria me referir só a um outro produto do mesmo processo que é a gordura. E a gordura, na Que tá junto com o temperatura óleo. ambiente, está junto ao óleo. E mais ainda, um outro resíduo que é gerado principalmente nos restaurantes, por exemplo, quando se faz uma fritura numa chapa, tem aquela limpeza da chapa. Aquilo ali é um resíduo carbonizado e tudo isso precisa ser recolhido. E hoje eu vejo que uma ideia muito interessante é ser recolhido, ter aí uma indústria que faça o aproveitamento disso, o beneficiamento, e tem diversos destinos para isso. Então, E esse destino é um processo de beneficiamento. sim, daí é um processo industrial, que ele pode ter diversos destinos aí. Agora, a coqueluche disso, vamos dizer, o filé mignon disso aí é o óleo que a dona de casa utiliza, porque esse é perfeito. Esse vem limpo, Totalmente tal. reciclado. Não, então esse até tem um valor, porque já é feito até, de certa forma, já existe. Agora, a partir do momento que ele tiver um valor comercial, ninguém vai deixar. É a mesma coisa, vão traçar um paralelo com a latinha de alumínio, latinha. que a prefeitura não precisa fazer a Você coleta. não acha uma lata na Você não rua. acha. Lá de alumínio. E por quê? Porque ele tem um valor já agregado no produto. Então, uma das coisas, né, que a PUC teve a iniciativa aí, está fazendo um programa interno aí junto até o curso aí de engenharia ambiental. Então é muito interessante porque ela pode ser aí a catalisadora na região de Campinas, porque ela abrange uma grande região metropolitana, de ela efetivamente fazer a coleta desse material. Mas aí o nosso ouvinte, então, está pensando, mas como é feito isso? Isso nós vamos falar em seguida, logo após o nosso intervalo, Desafios da Metrópole, volta já.